Existe algo mágico em saber que, num mundo de mudanças tão rápidas, uma bebida conseguiu atravessar 9.000 anos de história e ainda está no seu copo hoje. Impérios caíram, cidades desapareceram, tecnologias surgiram, e mesmo assim, ela continuou presente, passando de geração em geração. Hoje ela está em festas, encontros, celebrações, de bares simples a lugares luxuosos. Talvez você já tenha tomado essa bebida sem nem imaginar a jornada incrível que ela percorreu até chegar aqui. Tudo começa muito antes das grandes cidades, antes da escrita, antes da história como a gente conhece. 9.000 anos atrás, na China antiga, nossos ancestrais viviam de caça, coleta e do início da agricultura. Em algum momento, alguém deve ter esquecido uma mistura de grãos, frutas e mel guardada por tempo demais. E algo inesperado aconteceu. O líquido fermentou, borbulhou e ganhou um efeito que ninguém sabia explicar. Ao beber, a surpresa, uma sensação diferente, um calor no corpo, uma leveza na mente. Sem saber, aquela pessoa havia criado a bebida fermentada mais antiga do mundo, a surfar. O que começou como um acidente, logo se tornou parte da cultura humana. As pessoas perceberam que podiam controlar essa transformação. Bastava repetir o processo. E assim, a bebida deixou de ser um acaso para virar uma criação consciente. Os povos descobriram que seu consumo estava ligado à festa, à união, ao descanso depois de um dia de trabalho, e até a rituais sagrados. Na antiga Mesopotâmia, por exemplo, a cerveja era tão importante que virou parte da economia. Trabalhadores recebiam parte do pagamento em porções da bebida. Médicos a indicavam para aliviar dores e sacerdotes a usavam para se conectar com o divino. No Egito Antigo, a cerveja era considerada um presente dos deuses. Os trabalhadores que construíram as grandes pirâmides recebiam uma dose diária para manter a energia e a hidratação, já que a água da época nem sempre era segura. Crianças, adultos e idosos consumiam versões adaptadas. Ela estava tanto nas mesas simples quanto nos palácios. Naquela época, a cerveja não era clara como a que conhecemos. Era turva, mais espessa, e muitas vezes bebida com canudos longos para evitar os resíduos dos grãos. Mesmo assim, era extremamente valorizada. Cada povo foi adaptando a receita com os ingredientes que tinha: cevada, trigo, milho, frutas, mel, raízes, e assim nasceram variações infinitas. Séculos depois, na Europa da Idade Média, a cerveja resistiu a guerras, pragas e escassez. Em muitos lugares, era mais seguro beber cerveja do que a própria água. Foram os monges que passaram a aperfeiçoar o processo, criando versões mais saborosas e duráveis. Eles anotavam receitas, testavam tempos e criaram muitos dos estilos que conhecemos hoje dentro de antigos mosteiros. Enquanto isso, em outras partes do mundo, como nas Américas, povos indígenas criavam suas próprias versões fermentadas, usando mandioca e milho. Em cada canto do planeta, surgiu uma forma diferente de transformar grãos em algo que ia muito além de um simples líquido. Era identidade cultural, engarrafada. Com o passar dos séculos, a produção deixou de ser apenas artesanal e passou a ser industrial. Vieram as grandes fábricas, o transporte em massa, a padronização do sabor. De algo criado por acidente, a cerveja se tornou um dos produtos mais consumidos no mundo. Mas mesmo com toda essa modernização, em muitos lugares, as pessoas ainda produzem a bebida do mesmo jeito que seus antepassados faziam há centenas de anos, usando métodos caseiros e segredos de família. O mais curioso é que a cerveja nunca foi só para matar a sede. Desde o início, ela esteve ligada à emoção, ao encontro, à celebração. Sempre foi um símbolo de união. As pessoas se reuniam ao redor do fogo, depois da colheita, nos casamentos, nas despedidas, e lá estava ela, passando de mão em mão. Com o tempo, ganhou significados religiosos, sociais e até políticos. Durante grandes guerras, soldados recebiam porções para suportar o frio e o medo. Em tempos de crise, quando a comida era pouca, muitas vezes era a cerveja que ainda estava disponível. Hoje quase todo mundo conhece essa bebida. Ela tá nas geladeiras, nos bares, nos estádios, nos churrascos. O que impressiona é que mesmo com toda a evolução, o princípio continua o mesmo de 9.000 anos atrás. Água, grãos, tempo e paciência. A essência não mudou. Talvez você já tenha bebido cerveja várias vezes, sem imaginar que, ao dar um simples gole, estava repetindo um gesto que seres humanos fazem há milênios. Você está fazendo algo que faraós, camponeses, monges, guerreiros e reis também fizeram. Você se conecta a uma corrente de pessoas completamente diferentes, em épocas distintas, vivendo esse mesmo momento. Ao longo dos séculos, a cerveja mudou de sabor conforme o gosto das pessoas. Surgiram versões mais suaves, mais amargas, mais fortes, mais leves. Em alguns países virou orgulho nacional. Ela também ajudou
a moldar cidades. Pequenos vilarejos cresceram ao redor de cervejarias. Rotas de comércio surgiram para levar barris para outras regiões. A história de muitos povos se mistura com a história da cerveja. O mais fascinante é que essa bebida nasceu da observação da natureza. As pessoas não sabiam explicar a fermentação, mas aprenderam a repetir o processo. Descobriram, sem ciência, algo que mudou a história da alimentação, da convivência e da economia. E o encanto nunca se perdeu. Até hoje, muita gente sente prazer em acompanhar cada etapa da produção, como se fosse um ritual antigo. No fim, tudo se resume a uma herança de milhares de anos. Um presente que os primeiros povos deixaram para nós, sem nem imaginar o impacto que aquilo teria. E por que ela sobreviveu por tanto tempo? Talvez porque nunca foi apenas um líquido. É um símbolo de convivência. Um convite para sentar, conversar, rir, celebrar a vida. Desde as primeiras fogueiras até os apartamentos modernos, ela sempre esteve ali. Durante séculos, tentaram proibi-la, controlá-la. Nada deu certo. Ela sempre voltava, porque já fazia parte demais do coração das pessoas. Pense bem, em quase todas as fases da sua vida, a cerveja aparece em algum momento. No aniversário, na formatura, no encontro depois do trabalho, na reunião de família, ela está lá, silenciosa, acompanhando nossas histórias. E agora, depois de conhecer essa jornada de 9.000 anos, a pergunta é, da próxima vez que você pegar um copo, vai pensar em quantas gerações fizeram o mesmo gesto antes de você? Do barro ao vidro, do barril à lata? Ela seguiu firme, mudou de roupa, mas nunca perdeu a alma. Continua sendo a mesma criação antiga que acompanha a humanidade desde os seus primeiros passos. A mesma bebida de 9.000 anos atrás, continua fazendo parte da nossa vida agora.